seguinte, aula de resistência elétrica, tá? Conteúdo que dá sequência aí, né? Após corrente, nós entramos na parte de resistência elétrica, beleza? Então vamos que vamos. Cara, o que é uma resistência elétrica? Resistência elétrica é aquela resistência oferecida à passagem de elétrons, ou seja, quando os elétrons tentam passar por um fio ou por algum condutor, existe algo que tenta, não é que tenta impedir, mas que dificulta a passagem, tá? Esse fenômeno que dificulta a passagem de elétrons é chamado de resistência elétrica. Então, nenhum condutor é tipo assim 100% condutor, tá? Todos eles apresentam uma certa resistência. Então, todos eles apresentam uma resistênciazinha aí aos elétrons ficarem passando, indo e vindo por eles, né? Porém, alguns deles vão ter uma resistência muito baixa, de maneira que os elétrons conseguem percorrer tranquilamente, e outros vão ter uma resistência tão alta que vai ser muito difícil mesmo os elétrons percorrer. Fato é que todos os materiais a corrente elétrica pode percorrer, tá? Fala assim, mas material é condutor, material isolante. Material isolante quer dizer que o elétron ele vai ter mais dificuldade para passar por aquele material, tá? Mas não significa que o elétron não passa, que a corrente elétrica não passa por aquele material, tá? Se você tiver com um tênis de borracha, por exemplo, mas é fino, e você pegar um cabo de alta tensão de 8.000 volts, por exemplo, você vai ser eletrocutado, tá? Agora, se você tiver com uma plataforma de borracha muito larga, muito grossa, e você talvez entrar em contato com algo de alta tensão, talvez possa não lhe acontecer nada devido ao isolamento que aquele material lhe traz, tá? Então, assim, todo material a corrente elétrica percorre. Alguns ela percorre com mais dificuldade e outros com mais facilidade, tá bom? Essa dificuldade entre os elétrons percorrer é chamada de resistência elétrica. Então, basicamente é isso, né? Como é que funciona? Você tem aqui a DDP. O que é DDP? DDP é a diferença de potencial. A diferença de potencial é aquilo que faz a corrente, os elétrons percorrerem o fio, né? Então, quando você cria uma diferença de potencial, é como se essa diferença de potencial estivesse dando impulso, né? Colocando em movimento essa carga elétrica, esses elétrons, né? E quando esses elétrons entram em movimento, você tem a corrente elétrica, certo? O que é resistência? Resistência é aquilo que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, olha que bacana essa imagem. Essa figurinha aqui é muito boa, eu gosto muito dela, ó. Basicamente é o volts, né, que é a tensão, tentando empurrar a corrente elétrica, que é o ampere, né, tentando fazer ela passar por um condutor, por um caminho. E a resistência, que é medida em ohm, está aqui, ó, segurando, né, tentando impedir o ampere de passar, fazendo resistência a essa passagem da corrente. Então, basicamente é esse o funcionamento de um circuito elétrico básico, né? Você tem a diferença de potencial, que faz com que a corrente percorra, você tem a corrente, que são os elétrons em movimento, e você tem a resistência, que é aquela propriedade que dificulta a passagem dos elétrons, portanto, dificulta a passagem de corrente elétrica, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre duas leis, a primeira e a segunda lei de Ohm. Então, aqui tem um breve relato sobre quem foi Ohm, tá? Esse homem bonito aqui à sua esquerda, olha que elegância, né? Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão, irmão do matemático Martin Ohm. Em 1817 foi professor de matemática do Colégio Jesuíta da Colônia e na Escola Politécnica Municipal de Nuremberg de 1833 a 1849. Entre 1826 e 27, ele desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica no circuito. Gente, isso aqui é importante pra caramba. O cara conseguiu fazer essa equação, né, essa teoria matemática de condução elétrica, o que é bem legal e bem importante. Até os dias de hoje nós usamos muito essas equações dele, tá? Como que ele fez isso? Baseando-se nos estudos da condução de calor de Fourier, fabricando os fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros usados nos seus estudos da condução elétrica. Então ele começou a fazer fios de diferentes diâmetros, diferentes materiais, né? E através dessa análise ele chegou então às equações dele. Seu trabalho não recebeu o merecido reconhecimento na sua época, tendo a famosa lei de Ohm permanecido desconhecida até 1841. Gente, olha isso aqui. O cara em 1826 e 1827, tá? Ele deduziu a lei, né? A lei dele, a lei de Ohm, mas ele conseguiu deduzir essa lei que relaciona essa ideia de resistência elétrica. E o bagulho ficou desconhecido até 1841, cara.
quando aí sim, né, ele vai receber uma medalha da Royal Society. Pra você ter noção, ele fica tentando ser um professor universitário a vida inteira, cara. E quando o homem consegue, tipo, ele já tá com 60 e poucos anos, ele consegue ser professor universitário por 2 anos, assim, ele realiza o sonho dele, e 2 anos depois de ter conseguido realmente atingir o cargo, a profissão que ele tanto queria, ele acaba vindo a falecer, tá? Então ele viveu a vida aí, cara, sendo um professor sem muito reconhecimento e uma pessoa que não tinha nenhuma classe média assim de vida, né? Então ele nunca chegou a ser uma pessoa muito importante no meio científico enquanto vivo, beleza? Só no finalzinho da sua vida. Mas ele teve uma sacada muito grande. Qual foi a sacada do Ohm? Bom, o que ele percebeu? Ele percebeu que quando você tinha um material que era bem condutor, os elétrons passavam por ele com facilidade. Então, imagina que essas bolinhas aqui são elétrons, obviamente não é, seria muito, muito, muito mais do que isso daqui, mas eu vou imaginar que seja. Então, aqui você tem uma diferença de potencial, como você sabe, na corrente real, né, os elétrons eles vão para o sentido positivo, né, se afastam do negativo vão para o positivo, e aqui estão os elétrons percorrendo, então, um condutor. Ele percebeu que se você, no meio desse condutor, colocasse um outro material, uma cerâmica, algum outro tipo de material, ele conseguia diminuir a corrente. Por quê? Porque o material que ele colocava fazia uma resistência elétrica, ou seja, dificultava a passagem dos elétrons. Basicamente, a gente pode fazer uma analogia como se a gente estivesse estreitando o caminho onde você tem a passagem de elétrons, né? Então aqui você tinha um corredor muito livre, um corredor enorme, livre para os elétrons passar. Agora você tem um corredor estreito, né? Mais justo, então os elétrons vão passando em quantidades menores. Percebe então que você vai criar meio que um acúmulo, né, de elétrons, eles vão ter que começar a diminuir a velocidade, a mudar a sua velocidade, né? E aí isso nesse caso, desculpe, e foi nesse tipo de ideia, né, que ele trouxe então a relação da resistência elétrica, que alguns corpos então teriam resistências diferentes, e aí você conseguiria então determinar correntes diferentes. Cara, isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque imagina que você tem um aparelho eletrônico e cada ferramenta, cada funcionalidade desse aparelho funciona com uma corrente diferente. Por exemplo, eu não preciso alimentar a caixa de som do seu celular com a mesma corrente que eu preciso disponibilizar para a câmera. Eu também não preciso da mesma corrente, por exemplo, para acender a tela do seu celular. Então, como é que eu vou fazer para fornecer correntes diferentes, já que eu tenho uma única bateria dentro do meu equipamento, né? Então, simples, você coloca resistências, né? Você coloca resistores antes de cada componente, de maneira que você consiga fazer com que chegue a corrente certa para cada componente, né? Então, você consegue, através de resistores, dessas pecinhas que você coloca junto ao condutor que faz então essa resistência elétrica, você consegue determinar a corrente correta para cada ponto, beleza? Bom, essa é a primeira lei de Ohm, que ele descobriu que a resistência elétrica nada mais é do que a tensão dividida pela corrente, ou seja, a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica. Olha o que nós temos aqui. R para resistência, que é medida em ohms, esse é o símbolo da unidade de medida ohms, tá? U, DDP, também conhecido como tensão, tá? E I, corrente elétrica medida em ampere. E a DDP medida em volts. Tudo bem? Bom, o que nós podemos perceber também, gente, através da resistência elétrica? Quando você tem uma grande quantidade de energia elétrica e você coloca uma resistência, essa quantidade de energia elétrica ela diminui, né? E nós sabemos fisicamente que a energia não se perde. Então, se a energia está entrando aqui uma quantidade de energia e está saindo uma quantidade de energia menor, quer dizer que um pedaço da energia que estava aqui está indo para outro lugar. Então, outra coisa importante da gente saber sobre resistência é que quando ela diminui, né, como ela dificulta a passagem desses elétrons, ela, para fazer isso daqui, né, para diminuir essa energia, ela converte parte da energia elétrica em energia térmica, tá? E isso daqui é maravilhoso, porque nós acabamos então de perceber que dá para mim transformar energia elétrica em energia térmica através de um fenômeno. Qual fenômeno é esse? A resistência elétrica, né? Quem consegue me dizer aplicabilidades para isso? Né? Transformação de corrente elétrica em calor. Olha aqui.
duas delas, né? Chapinha e secador. Em ambas são usadas resistências. Você entra com energia elétrica e você cria energia térmica, né? Isso aqui esquenta, você produz, você aumenta a temperatura disso de maneira que você consegue transmitir calor para o cabelo, no caso, né? O secador é a mesma coisa. Você entra com energia elétrica e você esquenta aqui dentro, então, a resistência. E quando o ar passa aqui, o ar sai quente porque tem troca de calor com a resistência, beleza? Chuveiro, né? Acho que bem claro também. Pô, como é que eu faço para o chuveiro funcionar? Ele é elétrico, né? Será que eu jogo energia na água? Eu pego o fio descascado e jogo na água e a água sai quentinha, é isso que acontece? Logicamente não, né, gente? O que acontece no chuveiro é que você liga uma resistência na eletricidade, e quando a eletricidade passa por esse material, que pode ser uma cerâmica, pode ser um tipo de metal, depende do que você está trabalhando, né? Esse material esquenta, porque ele é uma resistência, e aí a água passa por cima desse material, tá? A água não entra em contato com a corrente elétrica, ela passa por cima desse material que está esquentando devido à passagem de corrente. Quando a corrente chega nele, ele apresenta uma resistência grande, então essa corrente vai esquentar o material, porque você transforma energia elétrica em energia térmica. Bom, e aí nós temos os mais conhecidos, acho que os mais óbvios, né? Que é o aquecedor elétrico, né? Qual é a maior função de você transformar a eletricidade em energia térmica? Você aquecer. Então, o aquecedor elétrico acho que é o mais óbvio, né? Dentro desse exemplo. E as lâmpadas, as nossas antigas lâmpadas, né? Gente, essas antigas lâmpadas, né, que tinham esses filamentos aqui, é mais difícil você encontrar hoje, você encontra mais para decoração, tá? Mas elas são chamadas de lâmpadas incandescentes. Gente, primeira lâmpada elétrica criada, né, inventada por Thomas Edison, ela tinha basicamente, ela usava esse princípio aqui. Qual que é o princípio? Quando você passa corrente elétrica por determinado material, se ele for de alta resistência, como nós acabamos de ver ali atrás, né, o material que apresenta resistência, ele esquenta, né? E se você esquenta demais um material, esse material começa a emitir luz ou a brilhar, né? Então, se você já assistiu filmes de época, você vê quando os caras estão forjando espadas ou forjando alguma coisa, que o metal fica brilhando, né? Fica bem vermelho assim, brilhando. Por quê? Porque você esquentou tanto o material que ele passou a emitir luz. Nós não vamos entrar aqui no porquê ele emite luz, mas nós vamos perceber então que essa mesma ideia é usada aqui na lâmpada. Só que em vez de você colocar no fogo, igual os caras colocavam metal, aqui você passa uma corrente elétrica e essa corrente elétrica que vai ser transformada em energia térmica, tá? Então, entra a corrente elétrica, esse fiozinho aqui, ele tem uma resistência legal, ele esquenta, 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 até que ele emite luz. Por isso que antigamente nós falávamos que a lâmpada queimou. Pô, queimou a lâmpada, porque literalmente ela queimava. Isso aqui esquentava tanto que isso aqui vinha a pegar fogo e simplesmente realmente queimar, tá? Então as lâmpadas antigamente queimavam de verdade. Para nós entendermos isso aqui, eu montei um circuitinho, tá? Olha que legal esse circuitinho aqui. Aqui eu tenho um resistor. E esse resistor, ó, eu vou colocar uma resistência bem alta, de 88 ohms. Olha o que acontece. Nós temos uma pilha. Olha a corrente elétrica. Consegue perceber que esses elétrons estão se movimentando bem devagarzinho? Por que eles estão se movimentando tão devagarzinho assim, professor? Porque aqui a resistência é muito alta. Eles têm muita dificuldade para passar por esse caminho aqui. Ó, se eu ligasse esse fio direto um no outro, ó, olha a velocidade com que esses elétrons passam, né? A bateria nem ia aguentar. Agora olha o que acontece quando você liga na resistência. Percebe que o movimento deles é bem lento? Por quê? Porque aqui eu tenho um resistor bem forte, tá? Uma resistência bem grande. E o que acontece quando você tem uma resistência elétrica baixa, né? Como é o caso aqui de baixo. Olha, a corrente elétrica percorre o fio com uma velocidade bem mais expressiva que aqui de cima, tá vendo? Ó, enquanto esses elétrons estão bem lentamente, esses aqui já estão um pouco mais rápido. E se eu diminuísse mais ainda a resistência, eles vão ficando então cada vez mais rápidos, né? Então, o que a resistência faz é dificultar a passagem dos elétrons de maneira que a corrente vai diminuindo, né? Se você está diminuindo a velocidade com que os elétrons passam por aqui, automaticamente você diminui a corrente, porque você sabe que a corrente está
relacionada à quantidade de elétrons que passam, né? Então, quanto maior a velocidade, mais elétrons passariam. Tudo bem? Beleza, então vamos que vamos. Bom, são duas leis, né? Ohm ele fez a primeira e a segunda lei, né? O que a segunda lei tem de diferente? A segunda lei, gente, ela permite você calcular a resistência em um condutor. Então, a primeira você aplica a um equipamento, a uma resistência, a um resistor, algo assim. A segunda lei de Ohm você usa para calcular a resistência no condutor. Quem é o condutor? Normalmente, o condutor é o fio, né? Então, a segunda lei a gente pode dizer que é a lei que permite você calcular a resistência de um fio. Tudo bem? Resistência elétrica do fio. Aqui nós temos três importantes grandezas, que é a resistividade, o comprimento do fio e a área de seção. Então, assim, a resistividade ela é medida em ohm vezes metro. O que é a resistividade? É tipo uma constante do material. Tipo, não, é uma constante do material específico que você está trabalhando. Então, cada material conduz de uma maneira, tá? E isso, então, é tabelado, é feito no laboratório uma pesquisa e tabela-se os valores de resistividade dos materiais. Então, tem materiais que têm uma resistividade muito alta e alguns têm uma resistividade bem baixa. O que mais vai ser importante? O comprimento do fio, tá? Então, o comprimento do fio, ele também influencia na resistência elétrica, tá? Na resistência que o fio vai ter. E a área de seção. O que é a área de seção? Na verdade, era secção, acho que faltou um C aqui. Eu corrijo provavelmente antes de fechar o slide para vocês, tá? A área de secção é aquela área que você corta do fio para poder analisar. Lembra que a corrente elétrica era a quantidade de carga sobre variação de tempo e você fazia uma área de seção, você cortava para fazer uma ideia do que estava passando por essa área. Eu sei que essa ideia de área de secção, às vezes ela é meio abstrata para muitas pessoas, mas basicamente é a área que você tem o fio. Então, se você pega um fio e olha nele de frente, né, você olha o círculo, você olhando o fio de frente, você enxerga só um círculo. É esta área, tá? Então, é a área que o fio tem. E aí, quanto maior for o diâmetro desse fio, maior é essa área de secção, tá? Então, ela está relacionada ao diâmetro que esse fio tem. E qual é a segunda lei de Ohm? É essa daqui. Meu, olha que bacaninha. Eu trouxe essa simulação para vocês aqui. O que acontece? A resistência de um fio, ela depende da resistividade, ou seja, do material que esse fio é feito, do comprimento do fio e da área. Então, essa é a fórmula. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área. Se você diminuir a área, automaticamente o que acontece com a resistência? Ela aumenta, né? Se diminuir muito a área, a resistência fica gigantesca. Então, a resistência e a área são inversamente proporcionais, porque quando eu diminuo a área, a resistência aumenta, beleza? Vamos alterar as outras grandezas aqui, né? A resistividade, ó. Se eu abaixo a resistividade, o que acontece com a resistência? Ela baixa também, ela também diminui. Então aqui nós temos uma grandeza que nós chamamos de diretamente proporcional. É muito importante nós entendermos isso, tá, gente? Porque a maioria dos exercícios teóricos cobram exatamente isso de você. Então, se você abaixa a resistividade, você abaixa a resistência. E o comprimento, que também está na parte de cima, né? Ele também é diretamente proporcional. Então, se você diminui o comprimento, você também diminui a resistência. E se você aumenta o comprimento do fio, você aumenta a resistência, certo? Por quê? Porque se o fio é maior, os elétrons vão ter que percorrer, vão ter que vencer esse desafio, né? Então, elas vão ter mais espaço para percorrer, logo o fio vai apresentar uma resistência maior. Então, este e este são diretamente proporcionais, enquanto esse é inversamente proporcional, né? Enquanto esses você sobe para a resistência subir, esse você tem que diminuir para aumentar a resistência. Se você aumenta a área, a resistência então diminui. Beleza? Essas são as duas leis de Ohm, tudo bem? Então, o que nós temos de importante nessa aula? Nós temos duas equações, uma para calcular a resistência de um resistor ou de uma resistência, e a segunda, que é a segunda lei de Ohm, essa daqui, para calcular a resistência em um fio. Tudo bem? Só para você ter uma noção, uma ideia, né? Olha os materiais que são mais resistivos e menos resistivos. A prata é excelente para a condução de eletricidade, ó, 1,6 vezes 10 a menos 8. O cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8. Percebe que os dois estão bem próximos, né? São bem parecidos.
mas a prata ainda é melhor. Aí você fala, professor, então por que a gente faz fio de prata, faz fio de cobre e não de prata? Por causa do custo-benefício, né, gente? É muito mais barato você comprar cobre do que você comprar prata. Imagina você fazer a fiação inteira da sua casa com fios de prata. Provavelmente seria melhor, a corrente fluiria melhor, porém você ia pagar uma fortuna, né? Não tem como. É economicamente inviável você fazer uma instalação elétrica de prata, né? Você realmente teria que ter muito dinheiro. E aqui tem outros equipamentos, outros materiais, né? Que você vai vendo que também são bons condutores, ó, principalmente os metais. Ó. Os metais são excelentes condutores, né? Porque tem uma resistividade baixa. E as ligas, como latão, níquel cromo, eles também funcionam. O latão é o melhor deles, né? Os outros já têm uma resistividade um pouco mais alta, mais significativa. O grafite também é um bom condutor, tá? Foi um dos primeiros condutores. Para vocês terem noção, o grafite foi um dos principais elementos quando foi para Thomas Edison produzir a primeira lâmpada elétrica, tá? Ele fez a base de grafite, tudo bem? E aqui nós temos os materiais que já têm uma resistividade bem maior. A água pura, nós sabemos que a água é uma condutora, né? Passa energia por ela tranquilamente, porém ela já tem uma resistência bem maior do que a prata, né? Então vai ser muito mais difícil a corrente elétrica passar pela água, ou seja, os elétrons percorrerem pela água, do que percorreriam um objeto de prata, por exemplo. E o vidro, né, já é bem maior, ó, 10 a terceira, 10 a décima. É até difícil explicar isso aqui, né? Mas quando você sai de 10 a terceira para 10 a décima, você está acrescentando 7 casas decimais. Meu, isso é muita coisa. 7 casas decimais é você pegar o valor de 1 e transformar esse 1 em, sei lá, mil, milhão, 10 milhões, né? Então é como se você pegasse esse valor e aumentasse 10 casas. Então 10 milhões de vezes. É muita coisa mesmo, tá bom? Então aqui estão os materiais que são mais isolantes, ou seja, tem uma resistência maior, o elétron vai ter muita dificuldade em passar por aqui, em compensação por aqui o elétron vai passar com grande facilidade, tá bom? Então quanto menos resistivo, maior a facilidade do elétron passar pelo corpo. Quanto mais resistivo, mais difícil é o elétron passar. Se é mais difícil o elétron passar, mais difícil é de você ter corrente elétrica fluindo por esse corpo. Beleza? Então é isso, gente. A aula de hoje vai ser só essa videoaula, porque ela é um pouco extensa, né? Então, se você precisar, assiste de novo, não tem problema. E é isso aí. Vamos que vamos. Bons estudos a todos vocês. Caso vocês tenham dúvida ou precisem conversar comigo, querem ter contato, @professor.felipeluz é meu Instagram. Tu pode ir lá, mandar um direct, conversar comigo, tirar dúvida quanto às aulas também, beleza? Um grande abraço a todos, sou muito grato pela atenção. Até a próxima aula. Fui!